Você já se perguntou por que existe o mal? Não apenas o mal dos grandes criminosos, das guerras ou das atrocidades históricas, mas o mal sutil, que se manifesta no orgulho, na humilhação do outro, na necessidade de se destacar custe o que custar? Será que o mal, esse impulso obscuro, é no fundo uma tentativa desesperada de vencer a morte? Ernest Becker, antropólogo e pensador existencial do século XX, não escreveu com a frieza acadêmica de quem estuda o ser humano de fora. Ele mergulhou no abismo da alma, guiado pela convicção de que a nossa maior tragédia é também a nossa maior motivação: o medo da morte. Sua obra, A Negação da Morte, já havia escancarado esse medo como o motor invisível da civilização. Mas em Fuga do Mal, um livro póstumo publicado por seus colegas com base em seus escritos finais, Becker dá um passo ainda mais radical. Ele sugere que o mal pode ser uma consequência direta da nossa ânsia por imortalidade. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse pensamento desconcertante, poético e dolorosamente atual. Vamos atravessar os corredores sombrios do ego humano, entender como o mal pode ser uma construção cultural para mascarar nossa fragilidade e refletir sobre como as ideias de Becker podem nos ajudar a viver de forma mais consciente, corajosa e humana. Se esse tipo de reflexão te toca de algum modo, considere apoiar o canal com um like e se inscrevendo. Mas por enquanto, apenas respire fundo e venha comigo para dentro dessa jornada. A criança nasce nua, desarmada diante do mundo. Mas muito antes de aprender a falar, ela já intui algo terrível. Um dia, vai morrer. Isso não é dito diretamente. Está nas ausências, nas reações dos adultos, no silêncio pesado diante de certos assuntos. Becker acreditava que essa consciência da finitude não é um detalhe da condição humana, é a condição. Tudo o que fazemos, tudo o que desejamos, todas as nossas máscaras sociais e ambições grandiosas têm raízes fincadas nesse medo profundo, quase invisível, de deixar de existir. Mas o que acontece quando esse medo não encontra um espaço saudável para ser reconhecido? Quando ele é reprimido, negado, deslocado? Becker observa que o ser humano, diante da morte, não se entrega. Ele cria símbolos. E mais, ele se agarra a projetos de imortalidade, como se a vida só tivesse sentido se deixássemos alguma marca que resistisse ao tempo. Pode ser uma obra, uma religião, um nome na história. Ou simplesmente vencer alguém, dominar, destruir. Em outras palavras, o mal, muitas vezes, nasce do desejo de ser eterno. Essa é a tese provocadora de Becker. O assassino em série, o ditador, o fanático religioso, o chefe tirano, não seriam apenas desviantes morais, mas seres humanos tomados pelo pânico de serem insignificantes. E, então, criam para si uma narrativa na qual destruir o outro é a forma de provar sua força, ou de calar o próprio medo. Pense nas redes sociais, por exemplo. Quantas pessoas constroem ali pequenas versões de si, cuidadosamente editadas para parecerem maiores do que são? Não estamos muitas vezes mais preocupados em parecer imortais, influencers, lendas, virais, do que em viver de fato? Quando alguém nos critica, sentimos como se fosse uma ameaça real. Por quê? Porque, como Becker sugere, quando o nosso ego vira nosso escudo contra a morte, qualquer rachadura nele é vivida como uma sentença de aniquilação. A civilização moderna não nos preparou para lidar com a morte. Pelo contrário, nos ensinou a negá-la. Os velórios foram afastados das casas. Os idosos foram isolados. A juventude virou um ideal absoluto. A produtividade virou o novo templo da salvação. Mas no fundo, o vazio continua. E o mal, em sua forma mais insidiosa, se infiltra exatamente aí, na busca por sentido que virou busca por poder, por controle, por superioridade. Ernest Becker não via o mal como um mistério moral ou teológico.
Ele o via como uma falha de adaptação psíquica. Um ser humano incapaz de aceitar sua mortalidade precisa criar um inimigo externo para se sentir vivo. Precisa de uma guerra, de uma briga, de alguém menor para pisar, porque, do contrário, terá que encarar o próprio abismo. E o abismo assusta mais do que o inferno. Mas e se aceitássemos, mesmo que por um momento, que vamos desaparecer? E se o verdadeiro heroísmo, como Becker sugeria, não fosse matar dragões externos, mas olhar nos olhos da própria finitude sem fugir? Talvez, só talvez, o mal perca um pouco de sua força. Becker sabia que falar sobre a morte não era suficiente. Era preciso entender o tipo de armadura psicológica que o ser humano construiu para não desmoronar diante dela. E uma das armaduras mais poderosas que desenvolvemos, segundo ele, é o que chamamos de caráter. Mas não o caráter moral, como costuma ser usado no dia a dia. Becker se referia ao caráter como um sistema de defesas psicológicas, como um tipo de performance, um papel social e emocional que desempenhamos para nos manter funcionando num mundo que, no fundo, sabemos que vai nos engolir. Para ele, o caráter é como uma armadura existencial. E cada pessoa cria o seu de forma diferente. Algumas se tornam extremamente irracionais. Outras desenvolvem um senso inflado de importância. Outras se escondem na obediência cega. Mas o ponto central é o mesmo: manter o ego ileso. Proteger essa ficção de permanência que criamos sobre nós mesmos, porque sem isso estaríamos nus diante do universo, assim como a criança que acabamos de citar. E é aí que a coisa começa a ficar sombria. Porque o problema do ego não é só se proteger, é competir. É se afirmar como mais valioso, mais certo, mais vivo que o outro. Em uma sociedade onde todos estão tentando provar que são especiais, a violência se torna uma consequência natural. O orgulho, a inveja, o narcisismo são formas de manter o ego em pé. E muitas vezes, isso acontece à custa do outro. Becker diz, de forma quase poética, que o ser humano busca a glória para silenciar o medo. Mas essa glória tem um preço. Ela exige que alguém seja menor. Porque só nos sentimos grandes diante do pequeno. Só nos sentimos certos diante do errado. Só nos sentimos santos diante do pecador. Veja o mundo atual. Quantas ideologias políticas, quantas crenças religiosas, quantas guerras pessoais são alimentadas por essa dinâmica. Nós contra eles. Os bons contra os maus. Os civilizados contra os bárbaros. A lógica é sempre a mesma. Projetar no outro tudo o que tememos em nós. O mal não está em mim, está no outro. Assim me limpo, me redimo e me sinto mais imortal. Mas Becker não era nihilista. Ele não achava que a única saída era o desespero. Pelo contrário, ele acreditava que havia uma possibilidade de transcendência. Mas não a transcendência tradicional, que promete céu, reencarnação ou fama eterna. Ele falava de uma transcendência corajosa, humilde, que começa pela aceitação da própria insignificância. A verdadeira liberdade para Becker é viver sabendo que somos finitos. E, ainda assim, amar, criar, sorrir, tocar a vida. Essa aceitação nos liberta da tirania do ego. E quando o ego perde o trono, o outro deixa de ser uma ameaça. Passa a ser só outro ser humano. Pense nos momentos em que você se sentiu profundamente humano. Um luto, um pôr do sol, um abraço sincero. Nesses momentos o ego se cala, o tempo para. E há algo que brilha por trás do medo. Becker nos convida a viver mais a partir desse lugar, a sair do teatro da imortalidade e viver de verdade. Becker não tinha medo de incomodar. Ele sabia que tocar nesse núcleo, o medo da morte, era mexer com tudo. E talvez por isso, em Fuga do Mal, ele tenha ido ainda mais fundo. Ele sugeriu que o mal não é apenas um desvio, mas uma instituição psicológica. Algo que está embutido na própria forma como organizamos nossas vidas
nossos valores, nossas relações. O mal, dizia ele, se esconde justamente nos lugares onde nos sentimos mais virtuosos. Essa ideia é desconcertante, porque não estamos falando do mal, óbvio, do mal que veste uniforme e carrega armas. Estamos falando do mal que se disfarça de virtude, do pai que oprime os filhos em nome da ordem, da religião que humilha em nome da pureza, da empresa que explora em nome do progresso. Becker aponta que, muitas vezes, o impulso de se sentir bom é exatamente o que alimenta o desejo de excluir, punir ou diminuir o outro. Ele chama isso de fuga do mal, mas é uma fuga invertida. Não fugimos do mal, fugimos para ele, para nos protegermos do horror de sermos comuns, falhos, passageiros. Criamos inimigos morais para ter com quem nos comparar. E assim, mantemos viva a ilusão de que somos especiais. Mas essa fuga cobra um preço enorme. Ela nos divide internamente, nos enche de culpa, de ressentimento, de medo do fracasso. Vivemos como se fôssemos protagonistas de um drama moral constante, tentando provar que somos os certos, os bons, os justos. E quando algo ameaça essa imagem, um erro, uma crítica, uma perda, reagimos com raiva, às vezes com violência. Porque não é só o orgulho que está em jogo, é nossa sensação de existir. Becker via esse padrão em todo lugar, na história, na política, na psicologia. Ele dizia que o herói moderno é um homem em guerra com sua própria condição. Ele luta para não sentir o que todos sentem: medo, fragilidade, dependência. Por isso, precisa vencer, precisa conquistar, precisa ser visto. Mesmo que para isso, precise destruir quem está no caminho. Mas há um ponto ainda mais profundo. Becker acreditava que a própria ideia de ser alguém é uma construção para fugir do nada, e essa tentativa de se fixar, de ser alguém fixo, imutável, eterno, é o que nos prende no ciclo do mal. Porque o ser humano, por natureza, é impermanente, é um fluxo. E quando tentamos nos congelar em uma identidade perfeita, moralmente correta, invulnerável, nos tornamos cruéis com qualquer coisa que nos lembre da verdade. E essa verdade é simples e difícil. Todos nós vamos desaparecer. Todos nós temos medo. Todos nós erramos. O problema não está no erro, está na negação. Becker não escreve como quem condena. Ele escreve como quem oferece uma lanterna para quem está perdido no escuro. Ele nos convida a olhar para o mal, não para julgar, mas para entender. E entendendo, talvez possamos começar a desarmá-lo. Porque só há compaixão real quando vemos no outro aquilo que tentamos esconder em nós. E só há liberdade real quando paramos de fugir. Quando Becker fala de imortalidade, ele não está falando apenas da imortalidade biológica, literal, essa que buscamos através da medicina, da ciência, da obsessão por juventude. Ele está falando, sobretudo, de uma imortalidade simbólica, aquela que vestimos todos os dias quando tentamos deixar uma marca, ser lembrados, ser admirados, ou, num ato de desespero mais comum do que se admite, sermos temidos. É nesse ponto que o mal começa a tomar uma forma mais sutil e mais assustadora. Becker nos mostra que todo ser humano, em alguma medida, constrói para si uma narrativa de imortalidade. Pode ser um bom pai, um grande artista, um defensor da moral, um mártir político, um trabalhador incansável. Cada um escolhe sua armadura, e essa narrativa em si não é ruim. Ela pode inclusive nos impulsionar a criar, a servir, a amar. O problema começa quando essa história vira um dogma pessoal, quando precisamos que o mundo inteiro reconheça nossa importância, quando a nossa imortalidade precisa ser validada, nem que seja à força. Nesse momento, o outro deixa de ser um mistério humano como nós, e passa a ser um obstáculo. Becker conta que as guerras, as perseguições religiosas, os nacionalismos extremos e até mesmo os pequenos conflitos cotidianos muitas vezes nascem daí,
da colisão entre projetos de imortalidade. Minha verdade precisa esmagar a sua. Meu Deus precisa apagar o seu. Minha dor precisa ser mais importante que a sua. Minha identidade precisa sobreviver. Porque no fundo, estou tentando provar que não sou um nada. E o mais trágico é que a cultura nos incentiva a isso. Ela nos treina para buscar grandiosidade. Ela nos sussurra, desde cedo, que vale mais quem é lembrado, quem vence, quem domina. E assim, dia após dia, vamos empilhando vitórias pequenas para tentar construir uma eternidade simbólica. Enquanto por dentro, continuamos assustados como crianças. Becker nos oferece um espelho, mas não um espelho comum. É um espelho que mostra o que evitamos ver, que o mal nem sempre vem dos monstros. Muitas vezes, ele vem dos heróis, dos que estão tentando ser maiores do que a morte a qualquer custo. Quantas vezes você já se pegou tentando ter razão não porque acreditava profundamente, mas porque perder era intolerável? Quantas vezes magoamos alguém, mesmo sem querer, apenas porque nossa história precisava continuar intacta? Quantas vezes o medo de sermos ninguém nos fez agir como se fôssemos os donos da verdade? É duro admitir, mas libertador. Becker não pede perfeição. Ele pede consciência. Ele pede que olhemos com ternura e coragem para o que está por trás das máscaras. Que admitamos, estamos todos tentando não sumir. E por isso, criamos sistemas inteiros, sociais, morais, religiosos, ideológicos, para nos convencer de que estamos certos, salvos, especiais. Mas se conseguirmos enxergar esse mecanismo, talvez consigamos desativá-lo. Talvez possamos começar a viver com mais leveza, com mais compaixão, com menos necessidade de vencer e mais disposição para simplesmente estar com o outro, ser com o outro, respirar com o outro, no mesmo medo, na mesma vulnerabilidade. E se isso for possível, talvez o mal perca um pouco do seu poder. Becker dizia que o verdadeiro desafio da vida não é viver com a consciência da morte. E essa consciência, para ele, não é uma ideia distante, filosófica, fria. Ela é uma presença constante, um ruído de fundo, algo que está ali quando acordamos, quando olhamos no espelho, quando sentimos inveja, quando perdemos alguém. Algo que, mesmo quando tentamos ignorar, molda nossas ações mais íntimas. A tentativa de escapar desse confronto com a finitude é, segundo Becker, o motor por trás do mal, mas também está na origem de boa parte do que chamamos de normalidade. Ele dizia que a maioria das pessoas vive em um estado de ilusão necessária. Acordamos todos os dias, acreditando que o mundo faz sentido, que há alguma ordem, que nossos papéis são importantes, e precisamos acreditar nisso, senão enlouquecemos. É compreensível. Mas o problema surge quando essas ilusões viram prisões, quando defendemos essas ficções com tanto fervor que passamos a machucar quem ameaça nos acordar. A ilusão da importância pessoal, a ilusão da moral absoluta, a ilusão do progresso infinito, a ilusão da permanência. Becker via tudo isso como mecanismos psíquicos, estratégias que a mente constrói para não entrar em colapso diante da morte. E ele não nos julgava por isso. Pelo contrário, ele admirava a engenhosidade humana em sobreviver a esse terror. Mas ele também nos alertava. Toda vez que confundimos essas ilusões com verdades universais, o mal encontra uma brecha. Porque é aí que surge o fanatismo, a intolerância, a arrogância, a indiferença. O ser humano que não admite sua própria fragilidade precisa encontrar uma forma de se sentir invulnerável. E não há maneira mais rápida de fazer isso do que desumanizar o outro. Negar que ele também é feito de medo, de carne, de sonhos. Torná-lo uma caricatura, um inimigo, um erro. Por isso, para Becker, a raiz do mal não está na crueldade consciente, mas na negação inconsciente. Negamos a morte, negamos o medo, negamos nossa pequenez, e nessa negação nos tornamos perigosos.
Porque passamos a acreditar que somos deuses, intocáveis, eternos. Mas e se a gente aceitasse o contrário? E se reconhecêssemos que estamos todos, apenas tentando encontrar sentido em meio ao absurdo? Que todos carregamos o mesmo espanto, a mesma dor, a mesma urgência de ser lembrado, amado, acolhido? Essa aceitação, dizia Becker, é o começo da liberdade. Não uma liberdade política, nem religiosa, nem econômica, mas uma liberdade interior. A liberdade de não precisar provar nada, de não precisar vencer, de não precisar ter razão o tempo todo. A liberdade de simplesmente ser. É claro que isso não é fácil. O ego grita, a cultura pressiona, o medo insiste. Mas talvez essa seja a única revolução real possível: abandonar a guerra contra a morte e, em vez disso, fazer as pazes com ela. Não como quem se rende, mas como quem enfim entende. Becker não queria nos deixar num lugar escuro. Ele não escrevia para nos afundar no medo da morte, mas para nos mostrar o caminho de volta. Um caminho mais verdadeiro, mais nu, mais humano. Sua obra é como alguém que segura nosso rosto com firmeza e diz: você vai morrer, mas até lá você pode escolher como viver. No fim de Fuga do Mal, Becker nos leva a um ponto em que a única resposta honesta à tragédia da existência não é o poder, nem a glória, nem a dominação. É a coragem. A coragem de ser mortal e ainda assim amar. A coragem de olhar para o outro sem escudos. A coragem de não fugir da dor e nem precisar transformá-la em violência. Porque o mal é, muitas vezes, a dor não compreendida. Becker não nos deixou respostas fáceis, mas ele deixou uma pergunta que ainda ecoa, talvez mais atual do que nunca. O que você está fazendo com a sua vida, agora que sabe que ela vai acabar? Se essa pergunta te tocou de algum modo, se essa jornada despertou em você algo sincero, algo humano, então deixe seu apoio. Um like, uma inscrição. Isso não é só por mim, é por manter esse espaço aberto para quem também precisa ouvir essas verdades difíceis. Agora, eu deixo a pergunta com você. Você está vivendo como quem aceita a morte, ou como quem ainda tenta vencê-la?